boa tarde, são 8 minutos? 4 e 8? E aí? Não, mas a culpa não foi da Tayla, a culpa foi do Guarizo, cara. Não, a culpa foi da O Guarizo Samila. nem quando vem fazer o programa... Ele ficou na produção. Ele ficou na produção, ele encheu o programa e aí o que aconteceu, cara? 4 e 8, Guarizo. Não, o tempo é meu. Pelo amor de Deus, hein, cara. Guarezo. Bom, boa tarde, né? Boa tarde pra vocês, boa tarde Carlão, boa tarde Zé Neves, boa tarde Fábio Scheib, boa tarde ouvinte do Arena CBN. Hoje é 28 de outubro, hein? Eita, tá acabando mais um mês, hein? Tá chegando o Papai Noel. Dia do arrependimento hoje, né? Porque falar pra você, viu? Ô, Fábio Scheib, passei aquela tinta na cara ontem lá, pelo amor de Deus, velho. Cheio de coceira. Pra tirar aquela tinta lá. Foi Quanto tempo pra tirar? Eu tirei aqui na empresa, levei 40 minutos pra tirar aquela tinta lá. Você tirou aqui? Tirei aqui, né? Mas vai embora com aquela cara pintada pra casa? Não. Ô, Scheib, Seu carro quebra ali na Princesa do Oeste. Você é louco, João. Na frente de onde tem ali Jardim Proença, sabe? A tinta saiu, mas a emoção não. A emoção continua, A emoção Scheib. continua. Aliás, ô Scheib, estamos acompanhando aqui, falando cara. Opa, reta final de amistoso Falta da pouco. seleção brasileira. Que 1 jogão. a 0 Tá Brasil ganhando, contra a né? Itália, hein, Scheib? Que jogão, hein? Maravilhoso, jogão, Brasil e Itália, duas potências do futebol mundial, masculino e no feminino também. Você gosta de futebol feminino, Scheib? Você gosta? Eu adoro. Ah, que Sempre legal. quando tem alguma coisa pra ver, eu consigo ver assim, eu faço questão de ver, é muito legal. É muito Boa. bom. Gosto também das legal. narrações. Quem fez o gol do Brasil mesmo, Scheib? O Palmeiras Eu não sei, não tava no Brasil agora, mas eu sei que o Brasil tá ganhando. O Palmeiras é uma potência, cara, no futebol feminino. Foi a Bia que marcou? Não foi a Bia. Bia Zanerato. Quem marcou? Olha lá, Quase que a Bia faz. né? Tiro! Foi a Luane que marcou. A Luane, 1 a 0 o Brasil tá vencendo, tá nos acréscimos já, né? Deixa eu ver ali. Quase que sai um mais outro 4, gol 49. aí, ó. Falta um minutinho. 2 minutinhos, pá. 2 ou 1? 45 mais 5, mais 1 minutinho agora. Um minutinho. Não. Agora não, falta 1 e 3, 2, 1 e 1. Agora falta um minuto pra acabar. Boa. Agora falta. É isso aí, Carlão de Freitas. Quer fazer mais um especial Ponte Preta? Hoje eu acho que já tá bom, né? bom, né? Tá Agora bom. é o seguinte, é cuidar do extracampo, galerinha. É. A festa o torcedor pode fazer, mas ó, fora de campo é processinho atrás de processinho. Tinha combinado com o nosso grande Paulo Santana, que aliás deu uma entrevista bacana depois do jogo, né? Paulinho é fera. Paulinho emocionado. Nossa, outra coisa. Paulinho Santana não tem culpa, Paulinho, tá? Tá meio Mas diferente, né? o Toró era pra vir ontem. Toró vazou, Deus e velho. quisera nele. Aí era pra vir, ninguém acha o homem mais. Ninguém acha. Sumiu, já era. Modo férias O ativado. único toró que veio foi chuva Foi mesmo, né? chuva. Só isso. Chuva e chuva Inclusive pesada. o Toró que não deve continuar mais na ponte, né? Também estava lendo sobre isso também, alguns veículos estão noticiando isso, que ele pertence ao Botafogo de Ribeirão, né? O Botafogo já teve propostas para ele também, parece, não sei exatamente se vai continuar. Muita gente vai mudar desse time da ponte, infelizmente. Olha, com 4 meses de salário atrasado, acho que eu também dava uma mudada, viu? Não sei, né? E ó, não vamos reclamar dos caras não, hein? Não, porque os caras não, meu. Os caras fizeram. Os caras fizeram pelo milagre, amor de meu. Deus. Você tá louco. Vamos ver aqui, é Jonas, né? Toró o nome dele. Jonas Toró. Ô, Lupe, Oi. experimenta deixar o seu pedreiro 3 meses sem pagar Pedreiro? e cobra a obra dele, pra viu? Tem que subir esse muro aí. Pagando, você tem que insistir pro cara aí? É, pagando tem que insistir pro cara, imagina Não, sem velho, pagar. não precisa ser pedreiro, não. Chega em casa com um mêsinho atrasado pra ver se a dona onça. É. Bom, hoje nós temos o quê? Tem o Galão da Massa Galão com na Independente. Sul-Americana, valendo Ganhar, vaga na né? final. O Flamengo não é hoje, não? Amanhã. Flamengo é amanhã. Amanhã. Flamengo é amanhã, Palmeiras é na quinta. E tem o jogo do Campeonato Brasileiro, né, Chaib? Não sei se é hoje ou amanhã. Fluminense e Ceará amanhã, 7 da noite, no Maracanã. Deixa quieto, né? amanhã. Eu pensei que fosse mais... Ah, hoje o negócio é o Galo, velho. Galo doido. Galo E, doido, e o Vigador. Galo passando pega o ganhador de Lanús e a Universidade Católica. Universidade Baba, hein? do Chile, na verdade. Baba. Na quinta-feira, 7 da noite. Ah, se passar, já pode entregar a taça lá Pode já, dar né? taça, o Lanús é fraco demais. É, né? É. Eu tenho uma certa mágoa no coração, então eu torço contra. Aí, não vamos estragar esse Não vamos sentimento estragar esse de momento alegria. bonito, não. Bom, é o seguinte, hoje é dia 28, você sabe... Hoje é dia 28 do que mesmo, Zé? 28 de outubro de 2020. Hoje é dia internacional da animação, ó. Animação. O Zé Neves que anima a turma Estamos animados. é aquele cara que vai no fundão do ônibus, sabe? E aí, conta uma piada aí, Zé! Ô, motorista, pode correr. A quinta série não tem medo de morrer. É aquele cara dos resorts. É 6 horas da manhã, ele acorda, batendo nos acorda, quartos. né? Vamos. Bumba, 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 ei. Bumba, 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 ei. Ô, Zé Neves, o bobão na casa do João. Eu? 6 horas da matina. Eu não.
Hoje é dia da engenharia da aeronáutica. Olha aí, pessoal que estuda lá pra fazer avião. Isso. Hoje também, pros católicos, é dia de São Judas Tadeu, hein? É o santo do das Flamengo. causas. E é o santo protetor do Flamengo. Hoje é dia do flamenguista. Aí, tá na Olha Então vai, vamos lá. Esta não. Só o flamenguista mandando mensagem aí hoje. Tem o hino do Flamengo aí, Põe o hino do Nilson? Mengão aí. Põe o Mengão. Mas vai tranquilo. Tetracampeão da Libertadores. Hoje também é dia mundial do judô, hein, ó. Judô, Aurélio Miguel. Rogério Sampaio. Sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. Tá bom já. Coisa linda, hein? prazer. Tem o do Vasco? Porque Vamos hoje o Melhor maior... do Rio. Hoje o maior... de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome de um herói português. O quê? Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tá bom já também. Hoje também é dia do servidor público, hein? Ó, que legal. Parabéns aí, Boa, pessoal. parabéns. Hoje também é comemorado o dia do Zé Pilintra. Tá aqui, ó. O Zé Aê. Pilintra é um personagem do Eu não Ratinho, faço não é? Uma ideia, época. Tinha um Toninho Quem? do Ratinho, não era? Do Ratinho? Tinha um Não Toninho me dos lembro. Diabos, um negócio desse jeito. Não aí. me lembro mesmo, Carlos. Ratinho. Acho que tá bom. É. Grande figura. Hoje também é aniversário de cidades importantes do Brasil, hein? adoro Bora. essa hora. Hoje é aniversário de Ubatuba, É São nossa. Novo Horizonte e São Simão. Ah, São Paulo. São Novo Paulo. Horizonte. São Paulo. Novo Horizonte, Cara, terra nunca do... Você foi pra Novo Horizonte? Já O fui. Horizontino que tá vacilando, hein? Aliás, Novo Horizontino, o mais uma vez, né? O estádio Jorge Ismael Ismael de de Biasi é aquele que dá o melhor atendimento então. pra imprensa. Isso que eu É não mesmo? Sabia? É. Você chega lá pra fazer um jogo, o pessoal que cuida, o staff, ele chega com os refrigerantes do patrocinador, que Ó. naquela região é fortíssimo. Ok, muito bom. Aí ela deixa uma térmica de café. Bom. Nossa senhora. Pode tomar aí, Pra não tem voz problema é bom. não. E aí, o que acontece? Quitutes, salgadinhos, salgadinho. tem esfirrinha, risoles, bolinha de Nossa, queijo. que delícia. E leva na caixa, que também é do patrocinador. Gostoso. E uma senhora, uma atendente, ela vai passando com uma bacia de pão de queijo Deus do céu. o jogo inteiro. O jogo fica Ela em fica ali segundo plano. quietinha, ela vai passando pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo. Pão de queijo pequenininho, né? Aqueles grandão, os Sim, bitelo, é sim. os pequenininhos. Cara, muito bom o Estrutura, atendimento hein? lá. A estrutura é espetacular. Quem se ferra é repórter de campo, hein, Lupi? Você aí, no caso, né, cara? Né, a gente não pega nada, mas o comentarista tem compensação. Por isso que eu tô magro e o Carlão está bem pomposo. Tinha uma Bem época, olha só, eu peguei quando eu era criancinha e depois Faz tempo, na hein? fase profissional. No Guarani eles levavam quitutes também, época de Beto Sou, Zini. época de Beto Zini. sou, como é que o Edu fala? Solvejos. E na Ponte também chegou uma época de salgadinho. Depois veio o pão, né, com presunto e queijo, no Guarani também. Agora Mas hoje e é o hoje, café, não dá nada? Café Hoje e acabou. água. Não, no jogo de domingo não deram nada. Café e água. Pelo Deve amor ser, de né, Zé? Ó, E tá no, louco? e no Guarani eles disponibilizam muita água. Água? É. No Guarani tem a O geladeira. lá. abastecimento com água no Guarani é muito bom. Hoje também é aniversário do município de Mirassol do Oeste, É, Que é fica no São Oeste, Paulo também. fica no Mato Grosso. Mato Grosso, acertou. No Oeste. Hoje é aniversário também de Itaocara. Ceará. Ah, isso aí fica lá. Itaocara é Ceará. Onde? Tô com o Zé, Ceará. Bora. Bahia. Rio de Janeiro. Nossa. Hoje é aniversário do Almirante Tamandaré, Paraná, do lado do Curitiba. Paraná. Mato Grosso do Sul. Itaiópolis, Paraná. Para Santa Catarina. Santa Catarina. Ô, você Ô, estudou, hein, Zé, Zé? cara. Aí, velho, ó. Voando. E, hein? Simonésia. Rio Grande do Sul. Simonésia, eu acho que é Pernambuco. E o Scheibe. Alagoas. Minas Gerais. Vocês erraram. Boa. Bom, hoje é dia do flamenguista, hein? Ó, legal, vez cara. Flamengo. Vamos nessa ou não? Vamos. Mas a assim, maior do Brasil, a gente né? vai tirar. É a nação, né? Festa na A CBF, gente hein? vai. A gente. Festa na CBF, ninguém trabalhou hoje. Ninguém é. José Roberto Wright. Só a partir de amanhã. Qual o maior jogador do Flamengo? Tira Sem Zico, ser, tá? sem Vamos ele, tirar né? o Sem Zico. o Zico? Galinho tá fora, Tá tá? fora. Galinho não conta. Boa, Galinho de gostei. Quintino, né? Galinho de Quintino. Qual, exceto o Zico, Ah, eu já tenho um já na ponta da língua. exceto o Zico, qual foi o maior jogador do Flamengo? 991869070. 19-991869070. Eu também. Hoje pode mandar áudio e hoje pode mandar texto.
Fechou? Mengão. Ah, mas por que o Flamengo? Porque É o hoje dia. é dia do flamenguista. Pô, é o ponto. dia do flamenguista, Não fui pô. eu que coloquei essa data aqui. Exatamente, respeite. E outra, o dia de São Judas Tadeu, que é o padroeiro do Flamengo, cara. Então pronto. Olha aí. Hoje é só E rubro-negro. como o Arena fala um pouquinho de futebol, a gente vai nessa enquete aqui hoje. Boa. Sejam Vai ter criativos, gente tá? Ídolo do Flamengo que vai ter Height, VAR, É, CBF, CBF. Comebol. Comebol, vai ter um monte. Vai ter um monte. Godoy. Gabigol. Godoy, ó, tem o Godoy, tem o Wright, tem o Arnaldo. Alício Pena Júnior. Alício, nossa senhora. Bom, então é essa a nossa Tirando- enquete hoje. Oi, Chaibe. Tirando o Zico, tirando o Júnior, aquele time do Leandro também, eu lembro muito quando eu era moleque, crescendo também, acompanhando o Flamengo, acompanhando futebol assim um pouco mais de perto. Eu lembro do ataque do Flamengo, que era Alcindo e o Renato Gaúcho, isso me marcou bastante. Verdade. Aquela camisa da Lubrax, um Bonito. vermelho um pouco mais claro, O assim. Brax. Renato Aquele jogou time muito no marcou Flamengo. bastante. Clássica, né? É. Leandro Ávila. Leandro Ávila, Ó, volante. Adriano Imperador, né? Adriano, Deus Adriano perdoa Imperador. essas pessoas ruins. Júnior Maestro. Júnior Maestro. Júnior. Klemer, goleiro. Klemer, Romário. Romário. Atirson. O Andrade. bigode, goleiro bigodudo lá, o Gilmar. Mar. Quem mais? Bebeto, Marcelinho Bebeto. Carioca. Marcelinho Carioca começou no Djalma. Flamengo, né? Começou lá. Muita Djalminha. gente acha que o Marcelinho começou no Corinthians, né? Identificação O dele foi D'Alessandro com começou no Flamengo também ou não? Não. Nossa, foi não, não, Foi por pouco, hein? Pelo amor de Deus. Ele só nasceu na Argentina. É o Alessandro, falei D'Alessandro. Alessandro, lateral Que Alessandro, que é esse? Que ficou careca no final de carreira, ficou No carequinha. Flamengo era cabelinho. É. Ah, boa, Alessandro, sim. Ó, da onde tirei D'Alessandro, Deus me livre. Gabigol, Que era gerente do Obina. Corinthians recentemente. O Obina um dia foi melhor que o Eto'o, sabia, né? Arrascaeta, Vamos ver o outro. Negreiros, atacante. Y. Júnior Baiano já foi Júnior mencionado? Baiano é cria. Júnior Baiano. Walter Minhoca. Walter Minhoca, Walter Léo Medeiros, Minhoca. Vamos ver mais aqui, Getúlio ó. Vargas, Dimba. Dimba, Felipe Melo, Felipe Melo, hein? Chica, O Zinho começou no Zinho, Flamengo. Caminhão, Porra. 87, Niel. Enceradeira, hein? Meu Deus. Rafael Pereira. Rodrigo Arroz, Henrique Júnior Baiano. Fábio Luciano, Fabiano Heller. Nossa. Fabiano Heller. Então é o seguinte, você também pode lembrar de jogadores históricos que passaram pelo Flamengo, porque hoje é o dia do flamenguista, 4 horas e 20 minutos. O flamenguista Nilson Belisário, o pastor, tá na central técnica aqui do Arena, e no streaming a vascaína Samela Dipp. Está no ar o Arena CBN. Arena CBN. Na oficina e em Toys. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas. Quatro horas e 23 minutos, o Arena tá de volta. Hoje é dia do flamenguista. Boa.
Então nós queremos saber, na opinião do ouvinte do Arena CBN... Tem que virar o braço. Pra comecei faz bonitinho. pouco tempo. Isso. Hoje nós queremos saber qual foi o maior jogador do Flamengo, tirando o Zico, tá? Porque o Zico não tem como comparar. O Zico Pelé, tá né, pra do quem? Pelé? Pelé pro Santos. O Zico pro Flamengo é o Pelé pro Santos. Do Santos, né? Do Flamengo. Concordo. Tá. Ele é o Zico é unanimidade. No Flamengo não tem nada igual. Seria um Raí do São Paulo? Não. Não, Muito né? mais. Muito mais. O São Paulo, quando você fala de Raí, outros vão falar Rogério Ceni, vão falar... O Rogério Ceni pro São Paulo, talvez? Rogério Ceni pro São Paulo, talvez. Talvez, mas eu acho que ainda me apetece mais. um pouco mais. Mas aproxima mais, né? Eu acho que na minha visão, eu acho que o Zico pro Flamengo é o Pelé pro Santos. Um Renato Gaúcho do Grêmio. Renato Gaúcho. Nessa Bom esteira exemplo. também. Eu não sei não, viu? Aí eu acho que é um pouquinho de exagero. Um de cada Ponte Preta? Também. Um Zenon do Guarani? Eu acho que o Guarani tem mais. Tem mais? É assim, o Guarani ele teve tantos craques que o Guarani ele não tem aquele cara, por exemplo, você fala Guarani, é aquele cara. Né? Vai ter gente que vai falar o Amoroso, vai falar do Djalminha, vai falar do Zenon, vai falar do Neto, etc, etc. Luizão. Então, aí quando você fala da Ponte, é o de cá. Quando você fala do Santos, é o Pelé. E se a gente falasse em Corinthians, falaria do Ronaldo, goleiro, falaria do Neto? Corinthians, eu acho que hoje a gente precisa falar de Cássio. Cássio. O Cássio foi campeão da Libertadores e campeão mundial. Eu acho que pra nova geração, o Cássio, mas o Marcelinho, eu acho O Marcelinho e eu acho que aí tem até atrás, o Neto, Sócrates, porra. Sócrates, Rivelino. Rivelino. Mas também não tem. Biro, Lero. É também um clube que vários jogadores serão citados, né? Que nem, por exemplo, eu não sei, o Fabião, Palmeiras, eu acho que mesmo Ademir da Guia. Né? Tem o Marcos e tal, mas eu acho que é Ademir da Guia. O que você acha, Fábio Scheibe? Ademir da Guia ou o Marcos representa mais o Palmeiras? Mas ali fica na frente. Né? Pela história, né? Quem? Ademir da Guia. Ademir. Claro. Pela história, né? E tá louco, né? Príncipe, né? É o príncipe. Abel Ferreira, né? Não sei não. Porque se... Eu acho que como treinador sempre vai... tem um nome já fixado na história. Mais que Filipão, né? Alguns acham, outros nem tanto. O Fabião acho que é mais Filipão, né, Fábio? Eu prefiro o Filipão por enquanto ainda, né? Por isso é aquela coisa nostálgica, né, também, né? Nostálgica. Sim. Filipão sempre marcado. O duro do Filipão, Chabe, é que assim, a gente vai... Eu também acho o Filipão um baita treinador. Inclusive, foi tema de discussão daquele cara a cara que o próprio GE fez, comparando que a gente tava na dúvida. Porque o Filipão... O Filipão, ele fez aquela campanha de... Ele não caiu com o Palmeiras, né? Porque ele foi embora antes. Se não me engano, foi 2003. Gilson Kleina. Foi 2003 ou 2000? O Gilson caiu e subiu 2012. Sobe em 13. 2012. O Filipão, ele faz praticamente toda a campanha do rebaixamento, só que quando, desculpa o trocadilho, o porco torce o rabo, ele vai embora. E aí vem o Gilson Kleina. Ele sai da ponte pra ir pro Palmeiras, mas não consegue salvar. É isso, né, Scheibe? E aí ele sobe. Exatamente. Acho que a estreia do Gilson Kleina é justamente contra a Ponte também, né, Foi 3-0. Chuva de moedas. Exatamente. Bom, vamos lá Nessa então. esteira de ídolos também, tava lembrado do Bahia também, o Bobô, né? Bobô. Bahia. Alain Delon do Vitória. Alain Delon. E no Vasco, quem seria o Dinamite? Dinamite. Ou Edmundo, mas acho que Dinamite. Acho que é Dinamite. Juninho Pernambucano. Pô, o cara foi campeão da Libertadores. Ele é citado entre ídolos, mas acho que entre Edmundo e Dinamite, eu acho também mais Dinamite. Bom, vamos lá. Pra quem tá no YouTube, ó, o pessoal tá mandando aqui no chat. Olha, meu sogro está ouvindo, hein? Aliás... tá recuperado? Aliás... Acordou? Ele acordou? Saiu do coma? Você sabe que eu chorei também quando eu vi o... Eu mandei, o Arthur veio aqui no Globo Esporte e eu falei assim, Arthur, manda um recado aqui pro meu sogro. E ele fez um vídeo, né? Nossa, mas o menino parecia uma criança, né? Você chorou também, né, Carlão? Chorei vendo o Arthur. Não. Chorei vendo o seu sogro, que eu achei muito Carlão também chora, hein? Chora, hein? Não parece pelo amor de Deus. Eu vou falar pra você. Fiquei sabendo que chorou vendo um ônibus chegar.
Mas essas coisas me pegam. Tipo, quando o cara é muito genuíno, tá louco. Se mexe muito. Não só com relação ao negócio da ponte, mas eu fico. Quando eu vejo. Você viu a foto da Virgínia com o Vinícius? Você chorou? Você não viu? Você chorou? De futebol, por exemplo. Sabe coisa que me pega? Aliás, hein? O amor venceu. Nesta Série C, o que me pegou muito a festa da torcida do Náutico, quando o Náutico subiu. Cara, sim, foi legal. Sabe, é coisa genuína. Mesmo. Mexe, cara. Eu sou apaixonado por futebol, é um negócio que me toca. Nossa, o Vinícius Júnior fazer um coração com pétala de flor na cama, que papagaiada. O problema não é fazer. Que papagaiada. Mas é o amor. Sendo bem sincero, mas o amor a pessoa venceu. Sai da pobreza, mas a pobreza não sai da pessoa. Mas vai ver aquela caixinha azul que tava no meio do coração. Mas O cara mora no Leblon e seca a roupa na sacada, né? Roupa na sacada, exatamente isso aí, Chaibe. Cafona demais, hein, Chaibe? O Chaibe é bom, que ele conhece do estilo. É cafona, Fabião. Deixa pra lá, vamos lá. Deixa pra lá. O Chaibe vem aqui, quer que a gente leve lá na churrascaria Chão de Gelo? Pô, eu não quero, cara. Parece. Vale pro almoço. Parece o Disney On Ice. Você patinando aqui. Daqui a pouco vai ter o chá revelação já dos filhos aí também. Vai ter chá revelação daqui a pouco. Ai, meu Deus do céu. Aquele cheiro de fritura na cabeça. Mas o ouvinte mandou uma coisa certa aqui, o Edmilson. Hoje é dia do palmeirense, porque é ele quem tá rezando pra São Judas Tadeu, que é o santo das causas impossíveis, porque só um milagre pro Verdão passar pela LDU. Eu ainda acho que o jogo não tá descartado. Pelo amor de Deus, gente, eu louco. Não duvido. O Fábio Scheibe já falou que não precisa nem jogar. Eu não duvido. Que a LDU vai passar. Né? Não descarta o Palmeiras, embora reconheça que é difícil. É pouco provável. Bom, deixa eu dar um abraço aqui na galera que tá participando, O Alencar Assis tá falando Fio Maravilha e Adílio. Opa, Fio Maravilha, nós gostamos de você. Esse Zé Neves é F, viu? O Hugo mandou. Quer. Já chamou o Hugo muitas vezes ou não? Chamei, rapaz. Senhora. Olha, a última vez foi no casamento de um amigo meu que, meu Deus. O Ney Nascimento tá aqui falando que hoje é dia do servidor público, inclusive a Val também aqui, a minha sogra que também tá ouvindo, falou que hoje é dia do funcionário público. Deixei de torcer pra seleção brasileira por causa do Filipão, porque ele é do 7-1, né? O Filipão tava... Você já foi. Mas tá na... Não tem a culpa do cara só, né, meu? Tudo bem. Não, mas quem montou... Assim, a culpa não é toda dele, mas ele tem uns 80%. Porque o que ele montou pra colocar contra a Alemanha, Bernard Alegria nas pernas, não tem condição, né? Alegria nas pernas. Ele abriu o meio campo. Ele falou, vem que eu aguento. Vai passando o tempo, você fica sabendo de algumas histórias. Vem que eu aguento. Vai vir. Um dos auxiliares. Aí na hora que ele viu já tava 4, falou, não aguento mais. Um dos auxiliares do Filipão na época era o Galo, lembra do Alexandre Galo? Alexandre Galo, lembro. E ele era um dos auxiliares. E na reunião pré-jogo... O Galo jogou no Santos. Treinou a ponte aqui e tal, do Botafogo. Aí ele comentou com o Filipão, Felipe, vamos fechar o meio campo, tal. A Alemanha joga muito por aquele setor. O Filipão, não. Vamos pra cima, vamos jogar. País do futebol, aí, ó. Esta é a história. Zé Neves, pra você, qual a maior tragédia? Qual o maior traumático? Pegou o programa. Toca aí, viu? Pode ir, vai de boa. 7-1. 4h30 tem o repórter CBN. Só chama o repórter. A maior tragédia foi o 7-1 ao final de 98. A maior tragédia foi o 7-1, na minha opinião. Foi o 7-1 que foi humilhante, foi acachapante. Eu nem sei o que significa acachapante, mas eu ouvi essa palavra, achei bonita. O Bruno mandou uma mensagem aqui falando quem foi eleito o melhor goleiro da Série C. É Bruno que ele chama? Deixa eu pegar aqui o nome dele. É Bruno, final do telefone 8126. A emissora que tem os direitos da Série C, ela fez uma seleção, mas assim, só nada colocou e boa. Foi o Diogo Silva, na opinião da emissora, tá? Eu acredito que a CBF, não sei se vai fazer uma seleção, eu acho que não. Eles fazem só a seleção da Série A. E nem de Série B eu acho que faz, né? Mas eu acho que vai ser difícil fugir do Diogo, né? O Diogo foi bem, pô. Pegou muito, salvou, pegou muito. Eu acho que dificilmente sai dele. Na boa, a mídia nacional já fala em Flamengo todos os dias. Aí a imprensa de Campinas quer falar do Flamengo de boa. Temos 2 clubes em Campinas. Abraço, André. André, deixa eu falar uma coisinha. Você começou a ouvir hoje, não é possível. André. Andrezão. André, não é possível, Andrezão. Deixa eu falar... Faz o seguinte, acessa youtube.com/CBN Campinas e procura o Arena de ontem, foi dia 27. Eu tava vestido de vermelho e preto aqui, ó. Isso. Com a camisa da Lubrax aqui. Exatamente. Isso. E cantando o hino do Flamengo. Isso. Andrezão, mais a doçura aí. Aliás, André, André, 11 horas aqui no CBN Esportes. Cara.
Mais doçura, Andrezão. A gente tá... Agora é pra dar aquela relaxada, tá bom? Soltada. Tá bom? E não contente, ele mandou 3 vezes a mesma mensagem. Ah, Andrezão, dá Um grande abraço pra você, André. Vinícius. Mais light. Cabanhas. Cabanhas, né? Cabanhas. Mas aí você vai lembrar o Flamengo, né? Cabanhas. Ele não... Ah, não, ele é do América, né? Que eliminou o Flamengo. Nossa, depois ele teve... Nossa, sofreu cabeça. Nossa, que desesperador. Dentro do banheiro. É, isso mesmo. Ou o Guto Ferreira, porque se ele não escala o Everton em 2013, né? Falando em Guto Ferreira, que trabalha, hein, no Remo do Guto Ferreira, hein? 5 vitórias consecutivas. E o Furacão caiu de produção, hein? Ganhou ontem, mas caiu, hein? Eu achei que ia brigar pra subir, tá distante. O Carlos Kaiser. Carlos Kaiser, aquele que nunca jogou. Jogador, jogou em 15 times e nunca jogou. Ah, é? Campeão mundial. Quero saber tocar o... campeão mundial pelo Independente, jogou no Flamengo, no Vasco e nunca jogou. E mas era bom de vestiário, era bom de vestiário. Verdade, cara, porque o Zico bom de lábia, né? Bebeto fala, foi filme, é filme. O Roberto tá falando que foi o Fio Maravilha. Boa, Roberto, obrigado. Boa tarde, galera da CBN. Rodrigo Pupo de Campinas, acho que depois do Zico, os grandes ídolos do Flamengo foram Júnior e Adílio. Abraço a todos. Júnior Maestro. Quem mandou mensagem foi o Alexandre. Estamos esquecendo aí também, né? E Leandro, e lateral. do Petkovic, estamos esquecendo do Pet também. Valdemar, o técnico, irmão do Oswaldo Valdemar Lemos. O senhor Valdemar? O novo técnico do Flamengo. É o senhor Valdemar. A Beth de Valinhos, ela falou uma coisa certa. Boa tarde, Arena CBN. Como dizem vocês, futebol é momento, o maior do Flamengo é o Wilton Pereira Sampaio. Beth de Valinhos. O melhor depois do Zico foi o Júnior, Luiz Carlos. O Petkovic, melhor cobrador de faltas. Júnior Capacete. Adílio mandou aqui pra gente também o ouvinte. Abraços, amigos. Adílio, Andrade, Nunes, Tita, Raul e Plasman. Tita, é o João Coimbra que mandou mensagem. Será que o João Coimbra Será que é parente do Zico? Não, ele trabalhava na Band. Da engenharia, grande João. Não tem nada parceiraço, Ponte Preta, hein? Ponte Preta, aí, tá feliz, hein? Márcio Matos de Americana. Se falarmos em número de conquistas depois do Zico, o melhor foi Gabigol. Márcio Matos. Que também eu também acho. Né? Eu acho que não tá na prateleira do Júnior e do Leandro, mas um cara que tá marcado na história. Caiu de rendimento no Cruzeiro, né? E saiu de uma maneira estranha, mas eu acho que ele está entre os 10 do Flamengo, a gente tem que colocar, pô. O André tá falando que foi o Petkovic também. Boa tarde, lembranças via gols do Nélio no Maracanã com narração de Januário Oliveira. Abraços, é o Jonas Carneiro. Aliás, Jonas Carneiro, que foi ganhou. Aliás, hein, se quiser levar a galera, estamos à disposição, hein? Tá lá, mais um corpo estendido no chão. Boa tarde, pessoal. Depois do Zico, Leandro e Andrade. É o Juninho Gambetta que mandou mensagem, ó. Mais um Petkovic. O Boiagó foi que mandou mensagem. Boiago, sei lá. 4323. Não é Boiago? É Matheus. É Matheus? Matheus Boiago, se for o que eu tô pensando. Eu acho que é isso aí mesmo. Não tem acento, Trabalhei com ele no futebol interior, é Ponte Preta. Olha, igual você, né, Carlão? Meu amigo Matheus. Calma, André. Se não fosse a CBN... Grande abraço aqui pro meu amigo Rodrigo de Cosmópolis. Bora, eu não vou terminar. Não dá pra terminar, né? Eu tô com 36 anos, ô Carlão. São 4h36? Boa. Não entra em resenha. Não vai ter? Olha só, hein? Quando a gente mais precisa. 4h36. O que ele tá falando mesmo? Não, você com 36 anos já eu quero evitar problema. Eu não quero problema. Você tá com quantos, Zé? Eu tô com 45. Você gosta de problema? Eu sou casado, amigo. Entre ter razão e ter paz, eu vou ficar na paz. Eu também. Adriana Imperador, não maior, mas fez muita coisa. A Lara Milon que mandou mensagem. Deus perdoe essas pessoas ruins. Maravilhosa. A gente vai pro intervalo rapidinho pra chamar o trânsito também com o Mário Quintino. Boa tarde, Arena. Carlão, acho que no Guarani o Careca é o que mais se destaca. É o Misael da Vila União. O que me pega um pouquinho do Careca me pega sim, por ser um campineiro e acompanhar o Guarani. 86, me pega. Ele fez um golaço, ele tirou o título do Guarani. É herói, eu acho que está na mas galeria é profissional, né, irmão? Jogava não, sim, mas assim, me pega um pouco.
Me pega. Careca tá te pegando. O Careca pega. O Careca pega o Carlão de uma forma que ele não sabe explicar, porque ele ficou perdido ali nas palavras. Rapaz. Lá ele Pro Max. 86. Lá ele Pro Max. O gol do Careca 86 me pega. O Rodrigo tá aqui com a gente, final do telefone 7733. O Rodrigo, pelo visto, ele corre de kart, hein? Porque tá na foto aqui, provavelmente é o filho. Ele falou que é o Júnior Baiano. Ué. O Júnior Baiano foi um bom zagueiro, né? O Júnior Baiano foi jogador de seleção, zagueiraço, A gente vai pro intervalo, Nilson Belisário, daqui a pouco a gente volta pra falar sobre... sei lá, a gente vai ver aqui o que faz. Valeu! Fazer bolo, fazer marcação de bolo. Arena CBN. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Estradas. Oferecimento GWM Darugi. Viva o amanhã, hoje. E de Pratos, agora em Campinas. Utensílios e equipamentos para bares, hotéis e restaurantes. 4h38, Mário Quintino chegando com as informações do trânsito nas estradas da região. Mário, ótima terça-feira para você, uma excelente tarde. Oi, Lupe, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. A gente está acompanhando a situação do sistema Anhanguera Bandeirantes e a situação ainda é bastante complicada para quem vai em direção da capital. Mais cedo teve um acidente no Rodoanel, à altura de Barueri, à altura do quilômetro 11, na pista sentido litoral, e o Rodoanel nesse trecho ainda está interditado, Lupe, e por conta disso também tem bloqueios nas saídas da rodovia Anhanguera e também da Bandeirantes para o Rodoanel, para quem precisaria seguir em direção do litoral. Por conta disso, a última informação da Autoban, a gente tem 8 quilômetros de lentidão na rodovia Anhanguera, região do quilômetro 24, e na rodovia dos Bandeirantes, a lentidão já alcança 17 quilômetros. Para você que vai, então, em direção da capital paulista, o ideal, quem puder, Lupe, é evitar passar por esse trecho, mas se tiver que ir para São Paulo, se programe exatamente por conta dessa lentidão bastante grande. Para acessar a capital paulista, dá para seguir também pela região de Franco da Rocha e de Caieiras, ou então pela rodovia Castelo Branco, que tem lentidão nas chegadas marginais, mas essa lentidão em um trecho bem menor em relação ao sistema Anhanguera Bandeirantes. Ainda não tem uma previsão de liberação desses acessos para o Rodoanel, a gente vai seguir acompanhando, mas já fico alerta então para o nosso ouvinte que vai em direção da capital, situação bastante complicada pelas duas rodovias. Rapidamente, Lupe, aqui em Campinas, na Santos Dumont, a movimentação é maior para quem vai em direção de Viracopos e Indaiatuba, atenção na altura do Uziel, aqui na altura de Campinas. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação para atualizar as informações do trânsito nas estradas da região. 4h40. Com Credelli Plus, seu cachorro pode brincar sem medo de carrapatos, pulgas. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro e 42, você está ouvindo a CBN Campinas, o Arena CBN, e a pergunta do Eduardo é a seguinte, essa vai para você, Fábio Scheibe. Fala, campeões do Arena, no caso aqui é pro Scheibe
pro Zé e pro Carlão. O grupo do Paulista, a Inter de Bebedouro, a única coisa que ganhou foi o quadrangular da Laranja, que jogou com a Matonense, Tanabi e Monte Azul. Fala, campeões do Arena, grupo do Paulista já estão definidos? E aí, Chaib, fala pro Eduardo. Não, arbitral da Federação Paulista no dia 11 de novembro, inclusive com as datas, né, com o início também do campeonato e como vai ser a disputa, né, a forma de disputa do Paulistão. Mudou, né, Chaib? Mudou, né? Agora vai ser diferente. A gente não sabe exatamente como vai ser, se vai ser divisão de grupos, pontos corridos, mas a federação vai anunciar no dia 11 de novembro. Uma notícia envolvendo um paulista também, ô Lupi? Paulista de Jundiaí? Novo técnico. Não, Bragantino. É perto de Jundiaí, inclusive, ali. Grande rival também do Paulista. É de quem que é a notícia? Tem novo treinador já, hein? Bragantino tem novo treinador. Você quer saber, Carlão, quem que é ou não? Eu tenho muitas ressalvas com relação ao Bragantino. Bom, então vamos seguir aqui. Não, eu gosto do Bragantino preto e branco. Esse Bragantino aí, aquele que não existe mais. Que não existe. Infelizmente não existe. Esse aí, se eu falar que eu me irrito. Quem que é o técnico do Bragantino? Só pra irritar o Carlão. Pela manhã a gente anunciou a saída do Fernando Seabra, né? E o Bragantino trabalhou rapidamente, anunciou o Wagner Mancini como novo treinador até o final do ano. Olha aí, Mancini. Mas ele não tava no Goiás? Saiu, né? Saiu do Goiás, né? Fábio Carilli tá lá agora. Com relação ao Bragantino, assim, a gente tem falado muito, né, com essa epopeia da ponte, de paixão, né, dessas coisas do futebol, coisa genuína, né, orgânica. E falta muito ao Bragantino isso. A esse Bragantino Red Bull. Tem toda a estrutura, tem dinheiro do mundo, mas se não tiver paixão, se não tiver um pouco o amadorismo, entre aspas, primeiro que falta de identidade, não tem uniforme, ninguém sabe qual que é a cor do Bragantino. Eu me irrito, porque não tem torcida fabricada. Vermelho, azul. Não tem. Vai sempre estar na primeira divisão por causa do dinheiro, mas com essa frieza, não vai ser campeão de nada. Coração. Eu soltaria o Terra da Gente. Mas com o Bragantino eu mordo mesmo. Eu não suporto. Boa tarde, pessoal do Arena Esportes. Acho que é o Moser, é o Wagner de Hortolândia falando aqui do melhor jogador do Flamengo, tirando o Zico, tá? Boa tarde, jogadores do Flamengo que eu gosto é o Nunes, centroavante. O Fluminense recusou o Nunes e o Nunes foi para o México. Passou um tempo lá, voltou e entrou no Flamengo e foi campeão carioca em cima do Fluminense. Ó o Edson Antunes relembrando a história. Marco Antônio Carvalho, do Jardim Botafogo. Boa tarde. Rondinelli, Júnior e Andrade. Em tempo, não sou flamenguista, mas o Mengão queridão... não é flamenguista, mas o Mengão queridão. Mengão queridão. Vai ser campeão da Libertadores e do Brasileiro. Você não é mesmo. Não sou corintiano, mas campeão da Copa do Brasil vai ser o Timão. Nossa! Vai, Corinthians! Eu não sou Deve torcer pra Catando Vence, né? Eu não sou Ponte Pretano, mas a minha macaca querida fez um maravilhoso campeonato e sagrou-se campeão. Boa tarde. O Zico, se tivesse ganhado uma Copa, estaria em segundo lugar do século, só atrás do Pelé. É a opinião do Fábio Veloso. O Pelé, na verdade, é de outro planeta. R9, CR7, etc. Messi, esse aí nunca mais fio. Ele tá falando que o Petkovic é a resposta do amigo flamenguista. Ele também falou R10, mas R10 é de outro planeta. Nossa senhora, esse aqui vai ser difícil ler aqui. Alexandro, o grande Fábio Luciano, atual, virou o ídolo no Flamengo. Fábio Luciano que jogou na Ponte também, né? Cria da Ponte. Grande Fábio Luciano. Deixa eu ver aqui mais um. Aqui de Vinhedo. Maestro Júnior. Maestro. Ângelo de Campinas. Valeu, Ângelo. Ó, o Claudião do Jardim Proença tá aqui, ó. O maior foi Rondinelli, Deus da raça. Boa. Claudião Bugrino. Gabigol. Vai um dia no bar do Juninho Gambetta. O Juninho Gambetta tem bar? Não sabia não, hein? Ele nunca falou pra gente? Aqui é legal, né? Aqui vai de padre, pastor a dona de bar. A dona de bar, mas é engraçado. 4h46. Bom, gente, é o seguinte. Deixa eu mandar um abraço aqui pro marido. Mandem um abraço pro meu marido, Celso Negrão, torcedor do São Paulo, e eu sou Timão. É a Avani Susan de Cosmópolis. Olha, ela mandou uma foto aqui no dia 14 de agosto com o mestre de Cá. Um abraço pra você, viu, Avani? E um grande abraço pro seu maridão, o Celso Negrão. Boa! Quer falar sobre o que hoje, Zé? Queria falar sobre... da Ponte ainda, do Atlético Mineiro? Falar da Ponte ainda. Aliás, tem uma... Já aproveitando isso aí, o pessoal tá com medo do pós-título.
Mas era justamente sobre isso que eu ia falar. Então manda bala. Eu acho que vamos ter um desmonte aí. E uma coisa que me chamou a atenção foi a entrevista dada pelo Diogo Silva junto com o Arthur. E naquela ocasião, o Diogo Silva usava a camisa do clube com patrocinadores e o Arthur não. Isso me chamou a atenção. Já é um indicativo que o cara não faz mais parte do elenco? Posso te responder? Claro. Não sei. Eu acho Mas o Arthur tem contrato até contrato. o ano que vem. E eu fiquei sabendo disso ontem. O Arthur tem contrato. Às vezes foi, sei lá, não sei, mas eu não... Mas você... Eu concordo com a tua visão, faz sentido. Mas eu acho que nesse claro, momento da ponte, esse pós-título e essa situação financeira, a gente não pode descartar nada, inclusive essa situação envolvendo... O Elvis, na minha opinião, já foi, né? Postou uma foto falando tchau, obrigado Campinas, foi legal. Aquilo me pegou também um pouco. Mas o Lupe deu uma explicação ontem que ela é muito plausível, viu? O Elvis, aqui em Campinas ou na Ponte Preta, ele é o cara, né? Será que em outra equipe os torcedores eles iriam ter paciência? Né? Vamos ver como que vai ser o desenrolar ainda a Ponte nesse processo eleitoral, porque se a Ponte conseguir, a gente sabe que é difícil, mas se ela conseguir a viabilização do dinheiro que ela tem direito, mas que está travado devido às inúmeras dívidas, a situação pode mudar, isso é inegável, né? Ela vai disputar a Série B, vai ser um investimento maior, ela vai ter também, ela vai ter alguns rendimentos, né? Quem sabe consegue antecipar uma verba da Série B. Quem sabe ela pode ter. Agora, o problema é esse bloqueio, né? Porque tudo que entrar na Ponte oficialmente é bloqueado, a não ser que a Ponte faça por um outro caminho receber algum dinheiro. Mas a diretoria vai ter que ter muita criatividade para buscar essa liberação financeira para que a Ponte possa ter uma vida, não vou nem dizer saudável, né? Porque hoje acho que é impossível falar em vida saudável da Ponte, né? Financeiramente, mas ter uma vida menos complicada do que está sendo, né? Sabe o que me pega nos dois aqui de Campinas nessa reta final? Não. O Careca já ficou só. Careca é coisa do Carlão. Careca... Essa questão eleitoral agora na reta final de 2025, porque nós vamos ter a votação, a eleição, provavelmente vamos ter uma eleição na Ponte, tem que aguardar, acho que até dia 31 de outubro as inscrições das chapas, com as assinaturas e tudo mais, e no Guarani, no mês de dezembro, nós também vamos ter aí um processo de eleição. Eu não sei se eu tô falando uma grande besteira aqui, mas eu acho que as eleições nos dois clubes, elas deveriam ser feitas antes. Mas como assim? Como, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui bobo, tá? De presidente mesmo, da República. Sim. A eleição acontece ali em outubro. Outubro. Era pra acontecer agora, se tem segundo turno, é no primeiro final de semana de outubro e no último segundo turno, confere? Sim. É assim, né? Aí depois ele tem aquela transição. O que é a transição? Ele tem novembro e dezembro para passar para quem vai assumir se mudar a situação também. Se mudar a situação. Tô falando no caso de mudança. Nós não sabemos ainda como vai funcionar em Ponte Guarani, mas eu acho que as eleições em novembro, em dezembro, isso afeta demais o planejamento para a temporada seguinte. Porque chega, por exemplo, uma nova diretoria, uma nova gestão, um novo pensamento, né? Uma nova ideia. E vamos supor, no caso do Guarani, que já está definido com a nova comissão, com a mesma comissão técnica liderada pelo Matheus, eventualmente ganha aí uma chapa diferente da atual, e aí? Se ele não concordar... Mas esse ano foi um pouco diferente, né, Carlão? Por estar participando da Série C, a Série C terminava em outubro, mas geralmente a Ponte participa da Série B, ou até mesmo Série A. A Série A termina no começo de dezembro também, final de novembro. Seria até ruim ter uma eleição no final, né, na reta final do campeonato. Eu acho que de qualquer maneira, o atual momento das duas equipes... aqui mesmo? Não falo dentro de campo, mas fora dele, é um momento tão conturbado que eu acho que qualquer situação relacionada à eleição, o planejamento acaba sendo até dificulta um pouco mais. Falar pra você, hein, cara. Visita importante agora. O homem está na casa. O homem está na casa, hein? Ele está entre nós. Ele manda prender e manda soltar, hein, torcedor do Noroeste de Bauru. Aqui o Arena é igual o caso de vó. Alguém põe a cara na... Não, vem comer um bolo. Vem cá, tomar um café com nós. Não vai fazer essa desfeita pra vó, né? Não, pelo amor de Deus, acabei de botar, tá quentinho aqui, ó, fiz ontem. Acabei de... Come mais. Alexandre Azanque é quem manda... Manda prender e manda soltar. Obrigado. É o responsável por organizar ali todo o Globo Esporte.
parabéns pelo que vocês fizeram ontem no título da Ponte. A matéria ficou sensacional, Obrigado. vocês trouxeram o Diogo Silva e o Arthur e ainda mandaram o Castrinho lá pra Santos. Mandamos o Castrinho pra Santos. Pra falar com quem? O Marcelão, pra ser o cara, né? O cara, mais que merecido, né? Já que ele tava em Santos, sorte que ele não foi pra Nova York, né? Que aí não ia dar. Não ia ter verba? Não ia ter verba. Conta pra gente os bastidores, como é que vocês definem tudo isso? Porque o título foi no sábado à noite. Não, vocês só tiveram no domingo. Já é planejado, mais ou menos? Como tudo tem que ser, né? Se tem. Aqui não é. Aqui é uma bagunça. Por que você acha que eu te chamei? 4h52 não tinha mais nada. Não tem nada pra falar. Acabou a Série C, né? Chamou você aqui pra você enrolar eu cheguei aqui de sopetão também. Inclusive, eu tô fazendo um pix aqui. Vai falando aí, ó. O Azan tava esperando o Toró, que era pra vir ontem, não veio. Aí o Toró chegou de noite, porque caiu um Toró, né? É verdade. E aí eu falei, Paulinho, e o Toró? Falou, rapaz, ninguém acha o homem. Sumiu. Tava esperando, ó. É que abriu o tempo, né? Abriu o clima aqui, não teve Toró nenhum. Mas é o seguinte, a gente já vai planejando, então na iminência do título, a gente já vai negociando com a assessoria, ó, se acontecer, a gente vai tentar isso, vamos tentar aquilo. Não tava nos planos ir pra Santos, a gente achava que, inclusive, muita coisa, né, não tava nos planos. A gente achou que ia ter taça, não teve taça. A gente achou que ia ter carreata, não teve carreata. A gente achou que o pessoal ia ficar aqui em Campinas. Não ficou em Campinas. Então a gente teve que ir, lógico, à noite, no domingo, e ó, pra onde que vai, o que que vai fazer, então foi direcionando. Vocês não acharam que alguém ia roubar a placa de substituição? Vocês não acharam, A gente achou até que ia roubar o nosso repórter, levar ele embora também pra comemorar. Você imagina o Diegão sendo roubado? Ele falou assim, rapaz, isso me põe no chão. Eita. Nossa, é nosso agora. Mas foi merecido, né? O que fizeram, assim, é que o pessoal extravasou, né? Sim. Foi bonito de ver demais, né? E acho que o nosso papel era esse, de tentar mostrar no Globo Esporte tudo que foi a paixão do Ponte Pretano e como que ele se entregou, né? Então a gente fez ontem um Globo Esporte especial, inédito, né? A gente sempre teve aí muito diversificado questão do conteúdo e ontem foi 80% do Globo Esporte, até mais, dedicado totalmente à Ponte Preta. E além de falar da Ponte, vocês precisam encaixar ali um espaço, porque teve rodada no final de semana, né? E o Globo Esporte também tem torcedores de Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, então vocês tiveram que espremer tudo ali para colocar o máximo de informação possível, né? Sim, a gente teve que dar uma editada em alguns conteúdos. Teve jogo do Palmeiras Cruzeiro, super importante. 8h30 da noite. 8h30 da noite. A gente tinha rodada, sorte que assim, os jogos do Corinthians e do São Paulo foram no sábado, verdade. Então já estavam um pouquinho mais antigos. Teve o jogo do Santos com o Botafogo no domingo. Mas assim, a gente conseguiu espremer ali e foi tudo. Bom, por que eu te chamei aqui? Não sei se você sabe, Azanque, mas hoje é dia 28 de outubro. Você sabe disso, né? Hoje é dia 28. Não, hoje eu sei. Agora, o que é comemorado dia 28 de outubro? Não, a gente fala. A pergunta, eu já dia do servidor público. Hoje é dia do servidor público. Isso. Parabéns ao servidor. Hoje também é o Dia Internacional da Animação. Aliás, se você quiser fazer uma festa animada, só chamar Zé Neves. Chama aí, ó. Ele puxa... Ele é pura animação. Nossa, ele faz rima. Animação. É uma grande festa. Animação. Mas hoje é dia do flamenguista. E a nossa enquete hoje, tirando o Zico, claro. Qual o maior jogador que passou pelo Mengão? Tirando o Zico. O Zico não vale. Você como flamenguista nato, né, Zanque? Você como torcedor, né, veterano, apaixonado pelo Flamengo, qual foi o maior? Cara, a gente teve o Romário passando pelo Flamengo, mas ele tem uma ligação muito maior, a gente vai falar com o Vasco. Vasco da Gama. Eu acho que o Júnior. Maestro. Acho que é o segundo aí da lista, né? Que eu vi jogar. Segundo não, tirando o Zico, é o primeiro. Eu vi o Zico jogar, mas já saindo do Flamengo, né? Já na reta final de carreira. Final, né? Agora o Júnior eu vi jogar. 90 e pouco. 92 ele foi campeão brasileiro do Botafogo. E eu vi ele fazendo aquele estádio que desabou a parte da arquibancada 92. Então, assim. 92? E então pelo menos que eu vi de técnico. Fez bate técnico, jogava demais. Ele fez um jogo, nesse mesmo campeonato, ele fez um jogo aqui contra o Guarani. O Flamengo venceu por 3-1. Gaúcho, Paulo Nunes e o Júnior, acho que fizeram os gols. E o Júnior foi substituído, faltando uns 5 minutos. Ele jogou tanta bola que ele... Aliás, 92 o Júnior arrasou. A torcida do Guarani aplaudiu o maestro Júnior. O Júnior é o caso que é o cara que era lateral, né?
Lateral. E ele migra pra meia. E é destro, né? E ele migra como destro, ele era o lateral, do Flamengo, lateral esquerdo e depois... É uma história muito parecida com a minha, cara. Porque eu era atacante. Sim. Aí me jogaram no meio, foi pra lateral esquerda, pra direita, pra zaga. E virou no comediante. gol, hoje eu tô de gandula. Azangue, muito obrigado por essa pequena participação aqui no Arena. Eu agradeço, sempre um prazer estar aqui com A gente vai pro intervalo e volta já já. Boa! Arena CBN. Super terça no Iga Atacado com ofertas. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E daqui a pouquinho tem vôlei aqui na CBN. O Vôlei Renata encara o Goiás, 6:30 da noite, direto do ginásio do Taquaral. Narração de Carlos Cabela. Vai ter Ziriguido na quadra. E os comentários da Renata Rondini. Bom dia para você. Amanhã Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quatro e 59, a gente já tem que ir embora, ô Nilson? Já? Nilson. Que pena, hein? Quem vai ganhar hoje, rapidinho? O Atlético ou o outro time? O Atlético não tem jogado bem, mas na Arena MRV eu creio que eu vou no outro time, viu? Quem que é mesmo? O Independente. Independente Del Valle, o time do Suco. Time do Suco? Eu sou o Galo. Ah, eu acho que o Suco ganha, viu? O Suco ganha? Eu acho que o Suco ganha. E você, Shaibe? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Bom, só pra fechar as participações aqui, ó, não poderia deixar de registrar o Rodrigão Guimarães, flamenguista. Ô, meu parceiro, aliás, a última de hoje, flamenguista do mundo. Depois de Zico, é o Júnior. Meu Vegildo. Ótimo finalzinho de terça-feira. Daqui a pouquinho, 6:30, tem vôlei aqui na CBN, tem vôlei Renata e Goiás. Carlos Cabela vai contar a história do jogo com os comentários da Renata Rondini, tá certo? Amanhã o Arena tá de volta. Um beijo pra quem é beijo e um abraço pra quem é abraço. Até amanhã.